Olá, professores! Hoje eu trouxe para vocês 10 questões para você montar a sua prova diagnóstica de matemática do primeiro aninho. A de língua portuguesa eu já trouxe, é só você me pedir que eu te envie o link, ok? No final desse vídeo tem um presente para você. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Vamos então à nossa avaliação diagnóstica. É muito importante que no início do ano a gente faça essa sondagem do que as crianças sabem, de que habilidades elas consolidaram, para que a gente possa fazer um planejamento que vá funcionar com eles no decorrer do ano, para que a gente atinja as habilidades do ano em questão. Como é que eu começaria uma avaliação diagnóstica para o primeiro ano de matemática, verificando se as crianças sabem diferenciar números de letras, assim como é importante que as crianças saibam lá na língua portuguesa identificar as letras, né, diferenciar de outros sinais gráficos. Aqui na matemática é interessante, é importante que eles saibam diferenciar os números de outras representações. Então, uma questãozinha para diferenciar, para colorir aqui apenas os números é importante para a gente saber se as crianças conhecem esses símbolos, né, que são os números. Bom, vizinhos, né, aquela atividadezinha de colocar o número que vem antes e o número que vem depois, que é importante para a gente perceber se as crianças sabem a sequência numérica, se a criança sabe o que vem depois do que, né, uma sequenciazinha ali até 15 tá ótimo, e a gente tem que se lembrar que essa é uma avaliação diagnóstica, não é que a criança tenha obrigação de saber, não é que ela vá conseguir necessariamente, mas a gente vai fazer a questão para verificar em que ponto elas estão. Aqui eu já falei de números, diferenciar números de letras, dos vizinhos e da sequência numérica. Alguns conceitos matemáticos devem ser verificados, como tem mais, tem menos, né? Então, atividade de qual tem mais, qual conjunto tem mais, qual conjunto tem menos, né? Eu coloquei as duas aqui para verificar esse conceito matemático, se a criança consegue entender, né, mais e menos, ou maior e menor também seria interessante. Aqui eu coloquei mais e menos considerando a quantidade mesmo. E aqui, as próximas questões, eu acho sempre interessante fazer isso em algum ponto da atividade, que é um contexto mais amplo, um contexto para encaixar ali as atividades. Então aqui eu usei a ilustração, né, de alguns bichinhos e nós vamos ver, né, no desenho há mais gatos ou cachorros. Então a criança vai olhar e vai saber se há mais gatos ou mais cachorros. Depois nós temos duas questões que são para verificar se a criança consegue relacionar número à quantidade, o número, a representação, o símbolo. Às vezes a criança sabe o nome, sabe nomear um número quando vê na sequência ou fora dela, sabe recitar os números em ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas não corresponde à quantidade. Quando vê 2, não sabe que o 2 é o número que corresponde a essa quantidade. Então, nós temos duas questões, né? Quantos cães há na calçada e quantos cães há no gramado. Essas duas são atividades para corresponder número e quantidade. O número 9, juntando os cães da calçada e os cães do gramado, quantos cães há fora da casa? Então, aqui a gente tem uma adição contextualizada, com o apoio de imagem. Aqui não é material manipulável, mas a criança pode contar no desenho, com apoio de representação. Nesse momento é o máximo que a gente pode exigir da criança, né? Não dá para achar que ela já abstraiu. Então, na verdade, nem é exigir, é verificar se elas já conseguem. E quantos animais há dentro da casa? Aqui conceito de dentro e fora, conceito de espaço. Também é interessante para a gente trabalhar com as crianças.
Essa avaliação diagnóstica está na descrição do vídeo. O PDF é gratuito para você imprimir e aplicar para suas crianças, caso você queira. Ela pode ser impressa em impressora colorida e no preto e branco também dá certo, o desenho fica inteligível, dá para criança entender. Eu espero que você tenha gostado e eu vou deixar aqui nesse vídeo passando alguns outros materiais que eu fiz para vocês. Caso você se interesse, é só me procurar. Me segue lá no Instagram, lá a gente conversa, lá eu consigo te mandar os links do que você precisar. Espero que você tenha gostado e principalmente que os seus alunos aprendam muito nesse ano letivo. Um grande beijo e até a próxima!